Se você aí acha que por ser sábado, os bastidores do Gigante da Colina param de se movimentar, meu amigo, você está muito enganado, pois foi uma tarde, inclusive, muito movimentada, com muitas informações. Além do treino que aconteceu no CT Moacir Barbosa, visando a partida dessa próxima segunda-feira contra a equipe do Flamengo no Campeonato Brasileiro, também tivemos informações importantíssimas sobre o mercado, contratações, informações que inclusive animam e muito ao torcedor vascaíno. Foi confirmado o número de atletas que o Vasco busca para esta próxima janela de transferências. Até 6 jogadores é o número que o Vasco vai buscar no mercado. E além disso, também tivemos informações sobre mais um nome analisado, monitorado pela diretoria cruzmaltina. Faço questão de já adiantar aqui a vocês neste início do vídeo. Soteldo, hoje meio-campo do Santos, que tem contrato com o Clube Paulista até o meio desse ano. O Vasco monitora essa situação de longe e pode enviar uma proposta buscando a contratação desse grande jogador. É claro, a gente vai falar sobre isso, trazer detalhes sobre essa situação e eu já adianto a vocês. Eu entendo que vocês podem ter medo de fake news, de notícias falsas, de notícias que realmente tentem te enganar. Eu imagino que esse é um medo que passa na cabeça do torcedor vascaíno. Ontem, inclusive, eu sempre dou uma olhada nos comentários, eu vi muitas pessoas falando: caramba, você agora está com clickbait, você agora está com notícia falsa. Gente, eu faço questão de, às vezes, trazer essas palavras a vocês. Eu não tenho necessidade de mentir, eu não tenho necessidade de passar qualquer tipo de informação mentirosa, tentar enganar vocês. Esse não é o meu objetivo aqui. Meu objetivo aqui é passar a verdade. Eu sou um torcedor igual a você. Eu tenho a minha profissão, eu faço jornalismo, eu faço publicidade. Eu tô aqui para fazer um trabalho sério com vocês. Então não tenha medo. Se você acompanha o nosso canal, pode ficar tranquilo que a gente sempre vai buscar informações baseadas em verdade para você, torcedor vascaíno. Então antes que você queira sair, queira fugir, queira ir para outro canal e reclamar do meu aqui nos comentários, fique calmo. Eu tô aqui para informar e volto a repetir, sempre baseado na verdade. É por isso que eu tô aqui para trazer informações a vocês, com bastante profissionalismo. Tranquilo? Então é claro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E meu amigo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A gente quer muito mesmo chegar aí à meta dos 94 mil inscritos. E falta pouco, hein? Então eu conto com você, conto com a sua ajuda. Se você é vascaíno, quer ficar por dentro das informações, o mercado já estará abrindo no dia 1º de julho. E aqui no nosso canal que você vai ficar completamente informado sobre as notícias do nosso cruzmaltino. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, pois é essencial para a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui primeiramente este Fala Gigante, nesse segundo vídeo do sábado, falando sobre reforços. Depois a gente parte para as informações se tratando do Clássico dos Milhões dessa próxima segunda-feira. O Vasco vai até o mercado, o Vasco vai contratar. Quem está dizendo isso não sou eu. Foi o próprio diretor executivo Paulo Brax na entrevista coletiva dada no CT Moacir Barbosa nessa última terça-feira. Ele esclareceu, ele confirmou que o Vasco vai até o mercado, que o Vasco vai contratar. Ele inclusive se responsabilizou pelas ausências que hoje temos dentro do nosso elenco. Ele confirmou, faltam peças, faltam jogadores. O Vasco precisa de um primeiro volante e de um meio-campo armador. Essas duas posições foram faladas pelo Paulo Brax durante a entrevista coletiva. Ou seja, ele tem a noção que é necessário ir ao mercado. Todos nós torcedores sabemos disso e todo o departamento de futebol do Vasco também compreende esse atual momento, essa situação que o Vasco vive internamente. E o Vasco vai contratar, o Vasco vai ao mercado, o Vasco vai buscar suprir as ausências, as lacunas, como eu coloquei no Acorda Vascão no título, que tem dentro desse atual elenco. Lacunas essas nítidas, expostas. Esse primeiro volante o Vasco precisa contratar, esse meio armador o Vasco precisa contratar, esse ponta esquerda o Vasco precisa contratar e até um atacante reserva para o Pedro Raul o Vasco precisa contratar. Ficou nítido que esse atacante que o Vasco trouxe junto ao Santos, Rauan Seco, Rauan Cruz, fica sempre mudando esse sobrenome, não é um jogador que agrada a comissão técnica. Não à toa, no último sábado, quando Pedro Raul estava ausente da lista de relacionados pela suspensão, o Rauan Cruz nem sequer viajou com o elenco. Não foi uma opção da comissão técnica. Ou seja, nem quando o atacante titular não é relacionado, o Rauan Cruz consegue ir ao jogo.
Ou seja, não é um jogador que hoje a comissão técnica conta. Então, automaticamente, o Pedro Raul hoje não tem um reserva. Porque quando ele é suspenso, o atleta que deveria ser esse reserva, nem relacionado é para a partida. Então o atacante reserva também é um nome procurado pela diretoria do Vasco. A gente vem trazendo nomes aqui a vocês nesses últimos vídeos. Um nome foi oferecido que é o Tomás Molina do Juárez, do México. A gente trouxe a vocês no Acorda Vascão. Se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada. Então o mercado começa a sinalizar. O Vasco começa a procurar. A gente tem informações que o Vasco procura essas posições e, além do mais, a expectativa é que até 6 nomes cheguem nessa janela de julho. Essa é a grande expectativa da diretoria cruzmaltina, que até 6 jogadores cheguem ao Gigante da Colina do início do mês de julho até o final do mês. Essa é a expectativa. E a gente nessas últimas horas tivemos informações de mais um nome. Volto a repetir, gente. O Vasco analisa, o Vasco monitora e há uma grande diferença entre nomes analisados, nomes monitorados, nomes em negociação e nomes fechados. Eu entendo que vocês ficam com muito medo e receio de clickbait, né, que vocês falam, de fake news, de mentira. Compreendo. Já estive na pele de vocês com relação à imprensa. Mas volto a repetir, o nosso canal é muito sério. E não é porque eu estou falando desse nome que ele chegará ao Vasco. Eu estou trazendo a vocês o que acontece no momento. E sim, o que acontece nesse momento é que o Vasco da Gama está monitorando. Volto a repetir, o Vasco da Gama está monitorando a situação do Soteldo. Para quem não sabe qual é a situação, o Soteldo é um atleta que hoje pertence ao Tigres do México. O Soteldo chegou ao Tigres no ano de 2021. Passou de 2021 até 2023 no clube mexicano. Ele foi contratado pelo clube mexicano após uma boa temporada vestindo a camisa do Toronto FC do Canadá. Lá no Toronto foram 26 jogos, 4 gols e 6 assistências. No Tigres não conseguiu ter um grande desempenho. Foram apenas 19 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência. O Tigres, vendo que o Soteldo não conseguiu se familiarizar com o futebol mexicano, resolveu emprestar o Soteldo ao Santos. O Soteldo, esse atleta de apenas 25 anos de idade, chegou ao Santos no meio do ano passado. No meio do ano passado até o final, foram 7 jogos e apenas 1 assistência. Nessa temporada, o Soteldo conviveu com uma lesão logo no início da temporada. Então tem apenas 11 partidas com a camisa do clube paulista e 3 gols marcados. E o contrato dele se encerra agora, no dia 30 de junho. Ele está apenas emprestado ao Santos. Automaticamente, ele retorna ao Tigres. O Tigres lá no meio do ano passado queria vender o atleta. Não conseguiu, emprestou ao Santos com uma opção de compra. Uma opção de compra fixada no valor de 4 milhões de dólares. Trazendo para a nossa moeda, 20 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Soteldo. O Soteldo, inclusive, recebia lá no Tigres 1 milhão de reais. O Soteldo aceitou abaixar o salário para acertar o contrato de empréstimo com o Santos. Hoje no Clube Paulista, e é como eu sempre falo, a gente faz questão de trazer um trabalho muito profissional a vocês, então eu fui atrás de informações. O Soteldo recebe no Santos, gente, apenas 400 mil reais. Um salário hoje inferior ao que o Pedro Raul recebe aqui no Vasco da Gama. Então, ou seja, o Santos tem em mão a situação desse atleta. Uma opção de compra avaliada em 20 milhões de reais de um atleta que recebe 400 mil reais por mês. Um valor baixo, na minha opinião, de compra e um valor ainda mais baixo de salário. O Soteldo hoje vale menos do que o Luco Orediano caso consiga bater todas as metas no Vasco da Gama. Essa é a situação. E, gente, de verdade, parando para pensar aqui, parando para refletir, hoje o Soteldo é um atleta muito mais preparado do que o Luco Orediano. Hoje o Soteldo é um jogador de 25 anos. O Soteldo hoje é um atleta que com essa idade já tem experiência de uma final de Libertadores com a camisa do Santos lá em 2019. Será que esse jogador não vale a pena um grande investimento? E 20 milhões de reais, sinceramente aqui, não é um investimento tão grande assim. Um atleta que em 2019 teve 51 partidas, 12 gols e 7 assistências com a camisa do Santos. Em 2020, 46 jogos, 7 gols e 9 assistências. Essa é a situação. E além do mais, o porquê o Vasco monitora tão assim de perto a situação do Soteldo? Porque, como informamos, o Soteldo hoje pertence ao Tigres e está emprestado ao Santos. O Santos tem essa opção de compra. Mas nestes últimos dias, o Santos, através do seu presidente Andrés Rueda,
foi até o Tigres e fez uma proposta, não de compra, mas de renovação do contrato de empréstimo. O Tigres já deixou bem claro que não irá renovar. O Tigres quer o dinheiro, quer a grana dos direitos econômicos do Soteldo, da opção de compra firmada em contrato. Alô Vasco, alô Paulo Brax, alô 777. Uma opção, uma oportunidade inclusive como essa, não pode passar. 20 milhões de reais no Soteldo, gente. De verdade mesmo. É de graça. É de graça. Ter um jogador como esse atleta no elenco é para mudar o nível do elenco do Vasco. Volto a repetir. É de graça. Não percam, pelo amor de Deus, essa oportunidade. De 20 a 25 milhões de reais, inclusive, não sei. Faça uma oferta decente. Pelo Soteldo vale muito a pena. 777 não vai dar ao Vasco da Gama em agosto 120 milhões de reais. Conversem com o Tigres, conversem com a empresa norte-americana, adiantem esse investimento e comprem o jogador. Um jogador do nível do Soteldo não pode passar despercebido pela diretoria do Vasco da Gama. E volto a repetir, é um nome monitorado. E a gente torce e espera para que esse monitoramento venha se tornar uma contratação. Se também concorda com isso, acha que vale a pena a contratação do Soteldo? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Mas prosseguindo, eu acho demais, né? Acredito que vocês já perceberam a minha opinião. Mas prosseguindo, porque ainda temos novidades aqui a trazer a vocês. E agora eu quero falar sobre Vasco da Gama e Flamengo. Pois hoje foi mais um dia de treino no CT Moacir Barbosa, treino realizado inclusive pela parte da manhã na Cidade de Deus. O Vasco não poderá contar com o volante Barros, confirmado. Lembrando que no último sábado a trinca de meio campo do Vasco foi formada por Barros, Galarza e no meio campo Alex Teixeira. Alex Teixeira não, perdão, Jair, né? Essa trinca de volante e o Alex Teixeira fez um papel ali de falso 9. E o Vasco não poderá contar com um desses volantes para o clássico contra o Flamengo nessa próxima segunda-feira. Segundo notícias, ele acabou sentindo um desconforto no músculo posterior da coxa direita durante um treino e já está tratando dessa lesão, dessa dor que acabou sentindo. Maurício Barbieri vem fazendo alguns testes ao longo dessa semana e duas mudanças já estão certas. Uma dessas é o retorno do Pedro Raul ao sistema ofensivo, sendo esse centroavante, é a entrada do Pumita Rodrigues no lugar do Paulo Henrique, que foi titular contra o Bahia nesse último sábado. E já para o meio do campo, há algumas alternativas. Dentre elas, o Jair voltar por uma posição mais adiantada e escalar o Barbieri, o Rodrigo ou o Matheus Cocão na posição de primeiro volante. Há também a possibilidade do Alex Teixeira fazer essa função de meio campo. Ou também a possibilidade do Maurício Barbieri colocar o Gabriel Carabarral nessa função de 10. Então são muitas possibilidades para o Maurício Barbieri. Mas dentre todas essas, inclusive, houve treino em cada uma dessas possibilidades. A expectativa é que o Barbieri entre com o Gabriel Carabarral no meio campo. E aí o Vasco estaria montado para enfrentar o Flamengo nessa próxima segunda-feira da seguinte maneira. No gol, Léo. Na zaga, Capasso, Léo Pelé e também o Lucas Piton. O Léo que eu falei, o Léo Jardim, é claro, né? Na posição de meio campo, Jair, Galarza e Gabriel Carabarral. E no ataque, Peck pela direita, Pedro Raul como 9 e no lado esquerdo, ou Alex Teixeira ou Figueiredo. A expectativa é que esse Vasco entre em campo para enfrentar a equipe do Flamengo nessa próxima segunda. Uma escalação que te empolga? Eu acho que sim. Quero ver o Gabriel Carabarral, aquele jogo que ele entrou contra o Bahia foi muito mal, mas quem sabe, iniciando entre os 11 titulares, entre os 11 iniciais, essa oportunidade de ser o camisa 10, a mente pensante, a situação não pode ser diferente. Vamos ficar de olho. Vamos esperar, vamos ver o que irá acontecer, mas a expectativa é que haja mudanças e a expectativa de nós, torcedores, é que essas mudanças surtam efeitos. A gente fica por aqui, esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desse sábado. Voltaremos, muito provavelmente, também na parte da noite e contando, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, é claro, saudações vascaínas.